Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder estar com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. É um privilégio muito especial ter a sua presença aqui, porque sei que não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. Deus tem algo reservado para o seu coração neste momento, e eu creio que Ele falará poderosamente com você por meio desta reflexão. Talvez você tenha chegado até aqui em busca de uma palavra de ânimo. Talvez você esteja atravessando um tempo difícil, carregando preocupações, desafios, ou até mesmo sentindo-se cansado espiritualmente. Quero dizer que você não está sozinho. O Senhor está ao seu lado, e Ele sempre tem uma palavra de consolo, direção e esperança para aqueles que buscam a sua presença. Prepare o seu coração, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e quando abrimos os ouvidos espirituais para ouvir, somos renovados na fé e fortalecidos no Espírito. Hoje, eu quero te convidar a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque além da mensagem, nós teremos um momento especial de oração, onde vamos clamar juntos pela direção e pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Se esta mensagem tocar o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar aqui embaixo o que Deus falou com você. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra do Senhor e alcançar outras vidas que também precisam ser edificadas. Querido irmão, querida irmã, quando meditamos na palavra de Deus, percebemos como ela é atual, viva e verdadeira. Cada versículo é uma luz que se acende em nosso caminho, trazendo clareza e direção para os momentos mais difíceis da vida. Hoje, a passagem que o Senhor colocou em meu coração está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, onde Jesus nos diz: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa é uma palavra forte e ao mesmo tempo profundamente consoladora. Jesus estava falando sobre os sinais do fim, sobre os tempos de aflição e tribulação que viriam sobre o mundo. Ele nos alertou que a vida terrena não é apenas uma sequência de acontecimentos comuns, mas que há um propósito eterno por trás de tudo. Ionos, dizer vigiai e orai. Ele nos convida a uma postura de alerta espiritual, de constante conexão com Deus. Mas o que significa, na prática, vigiar e orar a todo tempo? Vigiar é estar atento, é não se deixar enganar pelos ruídos deste mundo, é não permitir que distrações ou ilusões nos afastem da verdade, é ter discernimento para não cair nas armadilhas espirituais que tentam nos enfraquecer. Já orar a todo tempo é manter viva a chama do relacionamento com Deus, é falar com o Pai em qualquer circunstância, não apenas nos momentos de necessidade, mas em todo instante da nossa jornada. Querido irmão e querida irmã, Jesus nos ensina aqui que a vigilância e a oração não são apenas recomendações opcionais, mas necessidades essenciais para quem deseja permanecer firme diante das adversidades e se apresentar digno diante do Filho do Homem. Ele está dizendo que só com essa postura poderemos escapar das coisas que hão de acontecer, ou seja, das tribulações, das provas e até mesmo das armadilhas que surgem na caminhada da fé. E como essa mensagem se aplica ao nosso dia a dia? Muitas vezes nos deixamos levar pela pressa, pelas preocupações, pelos compromissos e esquecemos de cultivar a vigilância espiritual. É fácil cair na rotina e deixar de perceber as pequenas brechas que o inimigo tenta usar para nos enfraquecer. É nos momentos em que estamos distraídos que mais corremos riscos espirituais. Por isso, Jesus nos chama para estar atentos, com o coração desperto e com os olhos da fé bem abertos. A oração constante, por sua vez, é como o oxigênio da nossa alma. É através dela que renovamos nossas forças, encontramos paz no meio da tempestade e recebemos discernimento para tomar decisões. Quando oramos, nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que dependemos totalmente dele. Não é sobre repetir palavras, mas sobre abrir o coração, entregar os medos, agradecer as bênçãos e pedir a direção para cada passo. Ao introduzirmos essa mensagem, precisamos entender que a vigilância e a oração são como duas colunas que sustentam a nossa vida espiritual. Sem uma delas, corremos o risco de enfraquecer. Vigiar sem orar pode nos tornar apenas críticos e desconfiados, sem o consolo da presença de Deus. Orar sem vigiar pode nos tornar descuidados, vulneráveis às armadilhas do inimigo. Mas quando unimos as duas coisas, encontramos equilíbrio, força e proteção. Neste vídeo,
meu objetivo é te conduzir a refletir profundamente sobre essa palavra de Jesus e mostrar como ela pode transformar sua vida prática, trazendo paz, sabedoria e firmeza diante das lutas. Quero que você perceba que vigiar e orar não são fardos, mas privilégios. São instrumentos dados por Deus para que possamos caminhar com segurança até o dia em que estaremos diante do Senhor. Então, abra o coração e permita que o Espírito Santo fale contigo através desta mensagem. Ele quer te despertar para uma vida de vigilância e oração constante, porque Ele sabe das batalhas que você enfrenta e deseja te dar vitória em cada uma delas. Amado irmão, amada irmã, a passagem de Lucas capítulo 21, versículo 36, é um convite claro de Jesus à vigilância e à oração. Mas para compreendermos plenamente a profundidade dessas palavras, precisamos olhar também para outros momentos em que o próprio Senhor reforçou essa mesma mensagem. Quando Jesus disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, Ele estava preparando os discípulos para dias difíceis. Ele sabia que o mundo enfrentaria tempos de dor, engano, perseguição e provações. Esse chamado à vigilância é, na verdade, um chamado à perseverança espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus repete uma advertência muito semelhante: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui vemos claramente a necessidade da oração para fortalecer nosso espírito diante das fraquezas humanas. O próprio Jesus, pouco antes de ser preso, estava em profunda oração no Getsêmani e pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas eles não conseguiram permanecer acordados e acabaram adormecendo. Isso nos mostra que vigiar e orar exige esforço, disciplina e disposição do coração. No dia a dia, quantas vezes também nos encontramos cansados, distraídos ou sobrecarregados a ponto de negligenciar a oração? É nesse momento que estamos mais vulneráveis. O inimigo não descansa e sempre procura brechas para nos enfraquecer. Quando negligenciamos a vigilância, abrimos espaço para a tentação, para a dúvida e até para o desânimo. O apóstolo Paulo também reforça essa mensagem em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ao dizer: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui vemos que a oração constante não é apenas por nós mesmos, mas também em favor dos outros. Vigiar e orar é um exercício de amor e cuidado, tanto pessoal quanto coletivo. Outro exemplo importante está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa passagem nos alerta que a vigilância não é apenas uma escolha, mas uma questão de sobrevivência espiritual. Se não estivermos atentos, corremos o risco de sermos surpreendidos pelas ciladas do inimigo. No contexto prático, vigiar pode significar várias coisas. Significa escolher com cuidado o que assistimos ou se que ouvimos, as conversas que alimentamos e até os lugares que frequentamos. Vigiar é não dar espaço para o pecado se instalar em pequenas atitudes, que com o tempo se tornam grandes quedas. É examinar diariamente o coração, identificar áreas de fraqueza e buscar no Senhor a força para resistir. Já a oração é a fonte do renovo. É na oração que encontramos coragem para enfrentar as pressões da vida, sabedoria para tomar decisões e graça para perdoar. Muitas vezes buscamos respostas em conselhos humanos, em opiniões da internet ou até em nossos próprios sentimentos, mas esquecemos que a verdadeira direção vem de Deus. Vigiar e orar é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Pense, por exemplo, na rotina agitada que muitos vivem hoje. O excesso de informações, as preocupações financeiras, os problemas familiares e até mesmo a ansiedade pelo futuro podem nos afastar da presença de Deus se não estivermos vigilantes. É fácil cair na armadilha de acreditar que somos autossuficientes. Porém, quando dobramos os joelhos e oramos, estamos declarando: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti em cada detalhe da minha vida. Essa atitude de humildade abre as portas para que o poder de Deus se manifeste. Outro ponto importante é que vigiar e orar nos prepara para a volta de Cristo. Jesus nos alerta para não sermos pegos de surpresa.
No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, ele disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa vigilância não é baseada no medo, mas na esperança. É viver cada dia com a consciência de que pertencemos a um reino eterno e que precisamos estar prontos para o encontro com o nosso Salvador. Assim, querido irmão e querida irmã, vigiar e orar não é apenas um conselho espiritual. É um estilo de vida. É viver atento ao que acontece ao redor, mas sem perder a conexão com o céu. É estar consciente de que, enquanto caminhamos neste mundo, temos uma missão: sermos luz, permanecermos firmes e aguardarmos com fé o dia glorioso em que estaremos diante do Filho do Homem. Portanto, que essa palavra desperte em você o desejo de cultivar uma vida de oração diária, não apenas em momentos de dificuldade, mas em todos os instantes. E que você possa vigiar o seu coração, os seus pensamentos e atitudes, para que nada roube a presença de Deus na sua vida. Querido amado irmão, querida amada irmã, ao chegarmos a este momento final da nossa reflexão, quero convidar você a abrir ainda mais o seu coração e deixar que o Espírito Santo grave esta palavra profundamente em sua vida. Nós aprendemos juntos que Jesus nos chama a vigiar e orar, não como um peso, mas como uma expressão de cuidado e amor do nosso Pai Celestial. O Senhor conhece nossas fragilidades e nossas lutas diárias, e por isso Ele nos instrui com palavras que servem como uma bússola para nossa jornada espiritual. Vigiar e orar é, na verdade, a forma mais prática de viver em comunhão com Deus em meio às tempestades do mundo. E é justamente nessa comunhão que encontramos o equilíbrio para não sermos levados pelas ondas de ansiedade, desânimo ou medo. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e pensamos que não há saída? Quantas vezes acreditamos que nossas forças não são suficientes para suportar determinadas batalhas? A boa notícia é que de fato nossas forças não são suficientes, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A palavra nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a oração é o canal pelo qual recebemos a graça necessária para suportar cada situação. Quando vigiamos e oramos, não estamos apenas cumprindo uma recomendação. Estamos nos conectando com a fonte inesgotável de força e esperança. Talvez você esteja se sentindo cansado. Talvez as preocupações tenham pesado sobre os seus ombros. Mas quero te lembrar que a vigilância e a oração trazem alívio. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Perceba que a oração é esse lugar de descanso, onde podemos depositar nossas cargas diante do Senhor. Quando vigiamos, conseguimos perceber quando estamos carregando pesos que não nos pertencem. E quando oramos, entregamos tudo isso nas mãos de Deus. O resultado é paz, esperança e renovo espiritual. Outro aspecto poderoso da vigilância e da oração é que elas nos mantêm firmes no caminho da fé. O inimigo tentará de todas as formas plantar sementes de desânimo, de dúvida e de pecado. Ele sabe que uma mente ocupada com preocupações é uma mente mais vulnerável. Mas quando estamos vigilantes, conseguimos identificar essas tentações ainda no início e, pela oração, temos força para resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É na vigilância e na oração que nos sujeitamos ao Senhor, e assim temos autoridade para resistir. Querido irmão e querida irmã, viver em vigilância e oração não é viver com medo, mas viver com esperança. É caminhar com a consciência de que estamos aguardando o encontro glorioso com o nosso Salvador. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nossa esperança não está nas coisas passageiras deste mundo, mas em Cristo, que nos prometeu vida eterna. E é justamente essa promessa que deve nos encher de alegria e ânimo. Mesmo que o mundo atravesse tribulações, mesmo que as notícias sejam de dificuldades
Mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam desafiadoras, podemos permanecer em pé, porque sabemos que nossa vida está nas mãos do Senhor. Vigiar e orar é viver cada dia lembrando que somos cidadãos do céu e que logo veremos o nosso Redentor face a face. Se você tem enfrentado noites escuras, lembre-se, a vigilância e a oração são como a lâmpada acesa que não deixa a escuridão dominar. O Salmo 119, versículo 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando oramos e vigiamos, essa luz nos guia e nos dá clareza até nos momentos mais confusos. Portanto, não desanime. Talvez hoje você esteja lutando contra a ansiedade, a falta de esperança ou até mesmo contra pecados que parecem fortes demais. Mas o Senhor te chama para vigiar e orar, porque é através disso que Ele derrama graça, força e libertação. A cada oração feita, a cada momento de vigilância, você está se revestindo da armadura espiritual que te torna firme contra as investidas do mal. E quando falamos de promessas, não podemos esquecer que Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a garantia de que você nunca está sozinho. Ainda que o mundo desabe ao seu redor, ainda que muitos abandonem a fé, você pode permanecer firme porque o Senhor caminha ao seu lado. Por isso, termino esta reflexão dizendo a você: continue firme, vigie e ore. Confie nas promessas de Deus. Permaneça atento às ciladas do inimigo, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem nos fortalece, quem nos guarda e quem nos dará a coroa da vida. E lembre-se, tudo o que acontece neste mundo é passageiro. As lutas passarão, as dores terão fim, mas a glória que está reservada para nós em Cristo é eterna. Essa é a esperança que deve encher o seu coração e renovar as suas forças a cada dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com corações cheios de gratidão, porque a Tua palavra falou conosco de maneira tão clara e profunda. Pai amado, aprendemos hoje sobre a importância de vigiar e orar, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver essa verdade no nosso dia a dia. Sabemos que muitas vezes a carne é fraca, como Jesus disse no Getsêmani, mas também sabemos que o Teu Espírito é forte e nos capacita a vencer. Dá-nos, Senhor, olhos espirituais para vigiar, para perceber as ciladas do inimigo, e dá-nos também um coração disposto a orar constantemente, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai querido, fortalece o nosso espírito para que possamos resistir às tentações e permanecer firmes no caminho da fé, livre-nos do desânimo, da ansiedade e do medo. Ajuda-nos a lembrar que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, e que ainda que o mundo passe por tribulações, nós podemos ter paz, porque Jesus venceu o mundo. Senhor, queremos ser encontrados em pé diante do Filho do Homem, como diz a Tua palavra. Por isso, nos sustenta com a Tua graça e enche o nosso coração de esperança, que possamos viver cada dia com a certeza de que somos amados, guardados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada pessoa que está orando comigo agora, que ela seja renovada, fortalecida e encorajada a vigiar e orar em todo o tempo, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta palavra tenha fortalecido a sua fé e renovado o seu coração. Se ela falou com você, compartilhe nos comentários o que o Senhor ministrou à sua vida, porque isso também edifica outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Lembre-se, vigie e ore, porque o Senhor é contigo todos os dias.